do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste segundo trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus, a relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Hoje estaremos estudando a segunda lição desta revista, cujo título é O Fundamento e a Edificação da Igreja. Mas antes de iniciarmos este estudo, como costumamos fazer, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez aqui estamos para o estudo da Tua Palavra. Senhor, nós dependemos de Ti para isso. Nós te pedimos a Tua bênção, a Tua direção, para que nos revele as verdades contidas na Tua Palavra. Eu te peço também pelo fortalecimento de cada um dos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo neste momento, que Tu venha nos dar graça, força, a unção necessária para ministrarmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez queremos aqui agradecer a sua participação neste canal, lembrando sempre que esses likes e os comentários deixados aqui por você são muitíssimo importantes para o fortalecimento deste trabalho. Se você quer contribuir com esta obra, divulgue este vídeo, compartilhe com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Ative as notificações para receber em primeira mão as nossas postagens. Lição 2. O fundamento e a edificação da igreja. O texto áureo de hoje encontra-se em Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 18, e assim diz a palavra do Senhor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade aplicada de hoje nos diz que a vida do cristão deve estar alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Ele é o alvo da nossa vida. Os textos de referência de hoje encontram-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 e os versículos 15, 16, 17, 18 e 19. E assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O primeiro objetivo desta lição é explicar quem é a pedra fundamental da igreja. De acordo com o propósito eterno, as profecias se cumpriram quando o Senhor Jesus Cristo, realizando a sua missão aqui na terra, fundou a sua igreja. O Senhor Jesus é a rocha firme e inabalável na qual essa igreja está fundamentada. A subsistência da igreja neste mundo durante séculos se dá pela ação do Espírito Santo de Deus, que mobiliza os cristãos, concedendo-lhes poder para testemunhar e resistir às investidas satânicas. Sobre o fundamento da igreja, a Bíblia Sagrada nos diz, em 1 aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Tópico 1. Cristo é a rocha. A verdade sobre este assunto não depende da questionada interpretação de alguns versículos da Bíblia, mas sim da totalidade das Escrituras Sagradas.
O Antigo Testamento nos mostra em várias passagens, como Deuteronômio 32, 3 e 4, Salmo 62, versículos 1 e 2 e etc., que o próprio Deus é claramente descrito como a pedra ou rocha infalível da nossa salvação. Na verdade, a Bíblia declara que Deus é a única rocha. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías 26, 4. Veja também o que nos diz o Salmo 18, o versículo de número 31. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Salmo 18, versículo de número 31. O Novo Testamento torna igualmente claro que Jesus Cristo é a pedra sobre a qual a igreja é construída e que ele, sendo Deus e um com o Pai, é, portanto, a pedra, a rocha eterna. O Senhor Jesus Cristo e seus ensinamentos são rocha onde o homem prudente edifica a sua casa. Mateus 7, 24 ao 29. E não Pedro. O próprio apóstolo Pedro afirma que Cristo é a pedra angular sobre a qual a igreja é construída. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 8. E ele cita uma passagem do Antigo Testamento, Isaías 28, 16, mostrando como uma profecia já cumprida em Cristo. Paulo, do mesmo modo, chama o Senhor Jesus de a pedra angular da igreja e declara que a igreja também é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2, 20. Essa declaração nega claramente que Pedro tenha uma posição especial no fundamento da igreja. Subtópico 1.1. Jesus, o Messias. As palavras Messias em hebraico e Cristo em grego são títulos que significam a mesma coisa, ungido, e são aplicados na Bíblia ao Senhor Jesus Cristo. Desde a antiguidade, era realizada a unção de pessoas escolhidas para cumprir alguma função ordenada por Deus, como sacerdotes e reis. O povo judeu esperava ansioso o surgimento de um Salvador prometido por Deus ao seu povo, cuja chegada foi profetizada pelos profetas no Antigo Testamento, e que era chamado por eles de o Messias. O profeta Isaías fala-nos do magnífico reinado do Messias, Isaías capítulo 11, e do sofrimento do mesmo Messias por nossos pecados, Isaías capítulo 53. Porém, os judeus pensavam que o Messias seria um chefe político ou um rei justo e vitorioso da dinastia de Davi, alguém que viria para libertar Israel dos seus opressores estrangeiros, derrotaria todos os seus inimigos e estabeleceria um império universal com a capital em Jerusalém. No entanto, a missão do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, foi diferente das expectativas nacionalistas e restrita daquele povo, dando ao reino que vinha estabelecer um significado muito mais profundo. Este traria consigo a transformação total dos seres humanos, a libertação do jugo do pecado, a salvação pessoal e o direito de pertencer ao reino de Deus para todo o sempre. É interessante ver que um dos discípulos de Jesus, André, antes mesmo de se tornar um apóstolo, nos dá um belo exemplo de evangelismo pessoal, ao levar até seu irmão Pedro a fantástica notícia aguardada por todos os israelitas. Vejamos o texto bíblico. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. João capítulo 1, versículo de número 41. Em Jesus, todas as promessas de Deus sobre a vinda do Messias são cumpridas. Como o Messias que era, o Senhor Jesus curou enfermos, deu vista aos cegos, fez paralíticos andar, chorou por Jerusalém, deu sua vida na cruz do Calvário, reconciliando com Deus a humanidade através de sua morte vicária, subiu aos céus
e voltará muito em breve para buscar a sua igreja amada. Os judeus contemporâneos de Jesus alimentavam a expectativa apenas de um rei libertador, havendo esquecido as profecias acerca do sofrimento e ministério espiritual desse mesmo rei. Daí a dificuldade que eles tiveram para crer e aceitar a Jesus Cristo como o Messias prometido por Deus. Subtópico 1.2. A afirmação de Pedro. Em resposta à pergunta de Jesus sobre quem era para os discípulos, lemos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Naquele tempo, havia muitas lendas e superstições entre o povo, conforme observamos nos versículos 13 e 14 do capítulo 16 de Mateus. Fica claro aqui que alguns criam na reencarnação de João Batista, que foi um profeta muito estimado pelo povo e até pelo rei Herodes. A volta de Elias foi profetizada em Malaquias 4:5 e muitos judeus ligavam o nome de Jeremias ao profeta prometido em Deuteronômio 18:15. Contudo, em meio a tantas ideias e correntes religiosas, Pedro, que falou em nome dos discípulos, conforme o versículo 20, é agraciado com a maior das revelações que uma pessoa pode receber de Deus: a compreensão de que Jesus de Nazaré é o Filho unigênito de Deus, o Cristo ou o Messias prometido. Palavra essa que no original hebraico transmite a ideia de uma pessoa escolhida por Deus, consagrada, separada e revestida de poder para a realização de uma missão divina e específica na terra. Subtópico 1.3. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa afirmação do Senhor Jesus em Mateus 16:18 é tremenda e existem muitas interpretações errôneas sobre ela. A palavra pedra também é traduzida por rocha. O substantivo feminino Petra designa no grego uma rocha grande e firme, enquanto que o substantivo masculino Petrus significa pedra pequena e móvel. Em Mateus 16:18, o Senhor Jesus utilizou a arte dos significados das palavras para ampliar o poder do que desejava comunicar aos seus discípulos, e não apenas para aqueles dias. Ele não disse, sobre ti, Pedro, ou sobre teus sucessores, mas sim, sobre esta pedra ou rocha edificarei a minha igreja, ou seja, sobre si próprio, a revelação de Deus e sobre este testemunho de fé. Portanto, uma igreja sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão não pode repousar sobre Pedro. De acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra, conforme Daniel 2:34, Efésios 2:20. Nestes versículos, pedra se refere à pessoa de Cristo e não a Pedro. Na verdade, Pedro obteve de Deus a revelação de que Jesus é o Messias prometido desde a antiguidade, o Cristo. Essa é a pedra, o alicerce, sobre a qual a igreja seria construída e nada poderia deter o seu avanço e o cumprimento da sua missão até o dia do Senhor. Sobre o Senhor Jesus, vejamos outro texto bíblico. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Atos capítulo 4, versículo de número 11. Conforme acabamos de ler, do mesmo modo, Jesus Cristo também é apresentado aqui como a pedra angular da igreja. A pedra angular era a pedra que unia duas paredes pelas suas extremidades, servindo para mantê-las ligadas uma à outra. Era também a pedra alicerçada em um dos cantos da construção de um edifício, servindo de ponto de partida para a edificação de todo o prédio. Pedro fez uso dessa metáfora para dizer que quando as pessoas rejeitaram Jesus Cristo, elas rejeitaram o único capaz de levar a cabo o plano de Deus para a humanidade. Efésios 2:20 declara que a igreja também é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esta declaração nega claramente que Pedro tem uma posição especial no fundamento da igreja.
Fica bem claro então que o Senhor Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. O segundo objetivo desta lição é mostrar que a igreja teve seu início no Pentecostes. Tópico 2. O início da igreja. Pentecostes. Após a ascensão de Cristo, um grupo de aproximadamente 120 pessoas permanecia em Jerusalém, unidos em oração, aguardando uma preciosa promessa feita pelo Senhor, a qual se cumpriu por ocasião do Pentecostes. Subtópico 2.1. A festa de Pentecostes. A quarta festa do calendário judaico é a festa de Pentecostes, também conhecida como a festa das semanas, pois da festa das primícias até a festa de Pentecostes deviam ser contadas 7 semanas, ou seja, 50 dias. Em grego, 50 é Pentecosté. Essa festa é como um elo de ligação entre as 3 festas da primavera e as 3 festas de outono. Tem ligação com o ministério de sacrifícios e com a agricultura, e acontecia no término da colheita dos cereais, quando já era possível fazer pães com o novo cereal. O simbolismo profético da festa de Pentecostes no Antigo Testamento se cumpriu com exatidão no Novo Testamento. Na igreja primitiva, com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, selando a nova aliança em Cristo e pelo acréscimo de uma grande multidão de pessoas à igreja. A nova aliança e sua mensagem selada pelo Espírito Santo vale para todos os povos, línguas e nações que vivem na dispensação da graça, representados pelas muitas línguas faladas naquele dia. Subtópico 2.2. A descida do Espírito Santo. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi extraordinário, conforme Atos capítulo de número 2. Um som como um vento veemente e impetuoso era necessário para atrair as multidões até a pequena reunião dos apóstolos, os quais estavam assentados, posição normal para ouvir alguém falar, em vez de estar de pé para a oração. A grande multidão que chegou até aquele lugar, após ter sido atraída pelo barulho, pôde contemplar a manifestação visual de Deus ao verem como que línguas de fogo repartidas entre eles. O fogo representava ali a presença de Deus, como representou também para Moisés ao ver a sarça ardente, como representou para o povo no deserto através da coluna de fogo que os aquecia e guiava à noite, como representou para Elias ao ter sua oração respondida no Monte Carmelo e outros. Esse fogo, em forma de línguas repartidas sobre cada um deles, traria de volta imediatamente a lembrança do que acontecera no Antigo Testamento que diziam respeito ao fogo. Todos os crentes ali foram cheios do Espírito Santo e a multidão atônita não entendia o que estava acontecendo. Falar em outras línguas fez com que a igreja ampliasse o seu alcance evangelístico, pois cada um entendia a mensagem da salvação em seu próprio idioma. Versículo 6. A festa de Pentecostes aponta para a igreja de Jesus Cristo, que corporifica esse belo elo de ligação entre a antiga aliança e o irromper do reino de Deus. Após a descida do Espírito Santo, todos os cristãos que ali estavam foram cheios do poder de Deus e fortalecidos para confrontar esse mundo caído com amor e sem medo de evangelizar, ganhar almas para o reino de Cristo, operar milagres, sinais e maravilhas, de acordo com a vontade e instrução do Espírito Santo. Subtópico 2.3. Crescimento e expansão. Depois do dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, o crescimento da igreja primitiva começou a tomar forma e expandir-se em um ritmo fantástico, levando-se em consideração os meios de comunicação e transportes existentes naquela época. A igreja do Senhor se forma em Jerusalém. Porém, em um período de aproximadamente 60 anos,
o Evangelho do Senhor Jesus se faz conhecido em todo o mundo daquela época, de forma definitiva e marcante. No livro de Atos dos Apóstolos, temos informações precisas sobre o crescimento e expansão da igreja. 3.000 almas foram salvas, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41. 5.000 pessoas aproximadamente se entregaram a Cristo. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram e chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos 4:4. Uma grande multidão de salvos crescia. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5:14. As igrejas se multiplicavam. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e com a consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. Toda a Ásia ouviu o Evangelho. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim, judeus como gregos. Atos 19:10. Nem mesmo os sacerdotes ficaram imunes ao contágio da nova fé. Muitos sacerdotes, está escrito em Atos 6:7, são mencionados como estando entre os membros da igreja primitiva em Jerusalém. A morte de Estevão, diácono da igreja, cheio de fé e de poder, conforme Atos 6:8, trouxe benefícios espirituais, bem como abriu ocasião para os cumprimentos dos propósitos divinos para a igreja. Ele foi uma fiel e verdadeira testemunha do Santo Evangelho de Cristo, pregando-o com ciência e unção, não podendo ser refutado pelos perseguidores. Atos 6:10. Foi acusado falsamente, conforme Atos 6:11-13, e martirizado pelos judeus, conforme Atos 7:55-60. O sangue de Estevão, entretanto, serviu como uma semente que germinou, tornando-se numa árvore que deu muitos frutos, que foram a dispersão dos cristãos por causa de uma grande perseguição, Atos 8:1, o princípio missionário que começava então a se cumprir, Atos capítulo 1, versículo 8, as fronteiras de Jerusalém foram rompidas e o evangelho era anunciado na Judéia e em Samaria, Atos 8, versículos 1-5. A posterior conversão de Saulo, que haveria de levar a mensagem do evangelho para os confins da terra e cujos escritos chegariam até nós. Atos capítulo 9, versículo de 1-6. O ministério apostólico vai além dos termos de Jerusalém. Atos capítulo 9, versículos 32, 42, 10, 1. Com o assassinato de Estevão, a igreja em Jerusalém experimentou uma perseguição nunca vista. Atos 8, de 1-3. Isso foi o ponto de partida para que o evangelho saísse de dentro das portas de Jerusalém e alcançasse as nações dos gentios. É interessante observar que no episódio da morte de Estevão estava presente Saulo de Tarso, mais tarde impactado também de forma inequívoca pela presença do Senhor Jesus. A igreja primitiva era forte e poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter e abundante no amor. Entretanto, o seu singular defeito era a falta de zelo missionário. Permaneceu em seu território quando deveria ter saído para outras terras e outros povos. Foi necessário o surgimento de uma severa perseguição para que se espalhasse, indo às outras nações. O terceiro objetivo dessa lição é apresentar as bênçãos atuais usufruídas pelos cristãos. Tópico 3. Bênçãos atuais. O pastor Sérgio Nascimento da Costa, comentarista desta revista, diz neste tópico que, como novo povo de Deus, a igreja desfruta de benefícios que o próprio Deus estabeleceu para que ela vivesse na era atual. Subtópico 3.1, eleição.
A palavra eleição significa escolha. Essa palavra foi usada no Antigo Testamento para descrever a escolha que Deus fez de alguns indivíduos, de algumas famílias e da nação de Israel para privilégios especiais ou propósitos divinos. Lemos em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Este versículo mostra claramente que nosso mérito por sermos escolhidos não é baseado em nós mesmos, mas sim por estarmos em Cristo. A maior dificuldade em entender a eleição está no fator tempo. Se a pessoa é considerada eleita antes de lançados os fundamentos da terra, como, pois, a eleição pode ser baseada em Cristo? A resposta a esta pergunta encontra-se na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Esse versículo explica que a eleição do crente é baseada na presciência de Deus. Isso quer dizer, a escolha feita pelo homem foi prevista por Deus. Baseado no seu conhecimento da decisão que o cristão tomaria, Deus o elegeu, até mesmo antes de terem sido lançados os alicerces da terra. A eleição é um privilégio que pode ser perdido. Veja o que nos diz o apóstolo Pedro. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro 1:10. Aqui aprendemos que a eleição é tanto responsabilidade do homem como ação divina. Subtópico 3.2, regeneração. A palavra regenerar significa, ao pé da letra, tornar a gerar, dar nova vida. Regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus que concede nova vida ao pecador que aceita a Jesus Cristo como seu Salvador. Através deste milagre, ele é ressuscitado da morte e do pecado para a vida na justiça de Cristo. A regeneração é o ato divino pelo qual o ser humano experimenta uma radical mudança interior. É uma experiência profunda em conjunto com o arrependimento. Através da regeneração, somos introduzidos na família de Deus pela ação poderosa do Espírito Santo, na qual ele cria de novo a natureza interior. O novo nascimento é condição para entrar no reino de Deus, conforme João 3:3, onde lemos as palavras de Jesus ao ser interrogado por Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observe que as palavras de Jesus deixam bem claro que o novo nascimento não se trata de opção, mas sim de uma questão obrigatória para ver o reino de Deus. Esse novo nascimento ou regeneração é considerado como um dos aspectos da doutrina da salvação, soteriologia, onde Deus concede uma vida espiritual àqueles que confiam em Cristo e no seu sacrifício feito pela humanidade, e o recebem como seu único e suficiente Salvador, tornando-os filhos por adoção, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A palavra de Deus nos diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. A expressão lavar regenerador se refere à obra do Espírito Santo, que em um momento renova a pessoa por meio da limpeza da regeneração, o novo nascimento. Essa nova natureza é a base para uma vida cristã e a realização das boas obras em Cristo Jesus.
Subtópico 3.3. Justificação. A justificação é um ato judicial de Deus, no qual Ele declara com base na justiça divina que todas as reivindicações são satisfeitas com vista ao pecador. Deus, para nos justificar, usou os princípios da lei através de Jesus Cristo. A justificação veio como um ato da graça de Deus por causa da ofensa do homem. Romanos 5,18. Para resolver o problema insolúvel do homem, que era o pecado, Deus não poderia simplesmente declarar o pecador inocente. Nem podia alterar a sua própria lei. Era necessário que Deus fosse justo e justificador simultaneamente, como está escrito, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3,26. Pela sua morte, Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus, entregando-se a si mesmo em sacrifício em nosso lugar. Ele pagou a dívida decorrente do pecado por completo. Por causa da morte de Cristo, Deus não compromete sua santidade quando Ele perdoa um pecador. Para concluir, planejada na eternidade como o mistério de Deus, a igreja iniciou sua história no dia de Pentecostes e continua até hoje criando e mudando histórias através da ação do Espírito Santo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, eu faço a você o convite para visitar o blog revistaebd.com. Nele disponibilizamos semanalmente subsídios em slides editáveis das lições estudadas semanalmente, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Agradeço pela sua companhia. E se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal. Deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.